Imagine uma seleção que entrou na Copa do Mundo carregando o peso do favoritismo. Agora, imagine essa mesma equipe confirmando todas as expectativas e dando sinais de que pode ser ainda mais forte do que muitos imaginavam. É exatamente isso que está acontecendo com a França. Enquanto boa parte da atenção continua voltada para seleções como Brasil, Argentina, Espanha e Inglaterra, existe um time que vem fazendo seu trabalho com uma tranquilidade impressionante. E talvez seja justamente isso que esteja assustando o restante do mundo. Porque a França parece estar jogando sem fazer esforço, sem pressão, sem desespero, como se soubesse exatamente o momento certo para atacar e o momento certo para controlar o jogo. E foi isso que voltou a acontecer nas oitavas de final. Diante da Suécia, a seleção francesa mostrou porque continua sendo considerada uma das maiores potências do futebol mundial. O placar de 3-0 não conta toda a história. A França dominou praticamente todos os aspectos da partida. Controlou a posse de bola, criou as melhores oportunidades, defendeu com enorme segurança e, acima de tudo, passou a sensação de que nunca esteve realmente ameaçada. Foi uma atuação de equipe grande, daquelas que vencem sem precisar correr riscos desnecessários. E talvez esse seja o maior diferencial desta seleção. Ela não precisa encantar durante os 90 minutos, ela simplesmente sabe como vencer. Os franceses parecem jogar cada partida com uma maturidade impressionante. Quando precisam acelerar, aceleram. Quando precisam administrar o resultado, administram. E isso costuma ser uma característica das equipes que chegam muito longe em Copas do Mundo. Mas existe outro detalhe que merece atenção. A França não depende apenas de um único craque. Durante muitos anos, as seleções campeãs ficaram excessivamente dependentes de uma estrela. Hoje, não. O elenco francês é tão profundo que qualquer jogador pode decidir uma partida. Existe talento em praticamente todas as posições. Uma defesa extremamente sólida. Um meio-campo capaz de controlar completamente o ritmo do jogo. E um ataque que transforma qualquer espaço em uma oportunidade de gol. É justamente esse equilíbrio que faz da França uma equipe tão difícil de enfrentar. Enquanto alguns adversários precisam atacar desesperadamente para criar chances, os franceses parecem esperar o momento ideal para dar o bote. E quando encontram esse espaço, normalmente não desperdiçam. Outro ponto que chama atenção é a tranquilidade do grupo. Não existe ansiedade. Não existe sensação de obrigação. Parece uma equipe acostumada a disputar grandes decisões. A experiência acumulada em Copas anteriores está aparecendo dentro de campo. Cada jogador sabe exatamente sua função. Cada setor trabalha em perfeita sintonia. E isso faz com que a França transmita uma enorme confiança. É exatamente o tipo de seleção que ninguém quer enfrentar nas fases decisivas. Porque, quando uma equipe alia qualidade técnica, organização tática e experiência, ela automaticamente se transforma em candidata ao título. Agora, o desafio aumenta ainda mais. Nas quartas de final, a França terá pela frente o Paraguai. À primeira vista, muitos podem imaginar um confronto tranquilo. Mas em Copa do Mundo não existe jogo fácil. O próprio Paraguai já mostrou que pode surpreender qualquer favorito. Ainda assim, a França chega como uma das seleções mais completas do torneio. O sistema defensivo continua extremamente consistente. O meio-campo controla praticamente todas as partidas. E o ataque continua encontrando soluções contra qualquer tipo de marcação. É por isso que muitos especialistas começam a apontar a França como uma das principais favoritas para levantar a taça. Não apenas pelos resultados, mas pela forma como esses resultados estão acontecendo. Existe organização. Existe intensidade. Existe confiança. E, principalmente, existe a sensação de que a equipe ainda pode jogar mais. Esse talvez seja o aspecto mais assustador. A França ainda não parece ter atingido seu nível máximo. Mesmo vencendo com autoridade, ainda passa a impressão de que guarda algo a mais para os momentos decisivos. E isso costuma fazer toda a diferença em uma Copa do Mundo. Porque as grandes campeãs normalmente crescem justamente quando a pressão aumenta. Se continuar apresentando esse futebol seguro, inteligente e extremamente eficiente, a seleção francesa poderá chegar mais uma vez às fases finais da competição. Ainda restam grandes desafios. Ainda existem adversários capazes de eliminar qualquer favorito. Mas uma coisa parece cada vez mais evidente. A França não está nesta Copa apenas para participar. Ela veio para conquistar mais um título mundial. E vendo a maneira como está dominando seus adversários, talvez seja a hora de admitir. O restante do mundo tem um sério problema. E esse problema atende pelo nome de França.